Bem-vindo, bem-vinda. Olha, eu quero abraçar a todos vocês que recebem o Palavra de Honra na sua cidade, em Jaguariúna, a partir da TV Arte e Escultura. O sinal da Arte e Escultura vai até onde? Vai até Ribeirão Preto. Indaiatuba, TV Sol, TV Todo Dia Americana, região metropolitana de Piracicaba, pela rede QDM, mandando Palavra de Honra para o Brasil inteiro, para o sul dos Estados Unidos, falando para os brasileiros que lá estão. No programa de hoje eu vou conversar com uma companheira de trabalho. Olha só que bacana falar assim, né? Estou parecendo o Silvio Santos, minha companheira de trabalho. Ela que hoje atua na Jovem Pan News Campinas, né? Com seus comentários, com a sua visão política, com a sua visão social. Roberta Simões, que privilégio ter você aqui. A Roberta também é da versão beta. Também. Versão beta de Roberta. Fazer um breve intervalo, a gente volta já. Roberta Simões, versão beta. Que sucesso você está fazendo, falar até baixo aqui, né? Porque todo mundo só fala nisso na cidade. Ó, na Jovem Pan News Campinas, sábado, 13h, versão beta com a Roberta Simões. Que sucesso, que bom. Obrigado por ter vindo, Roberta. Primeiro, obrigada pelo convite e, assim, uma honra estar aqui com uma pessoa que eu admiro tanto e que eu quero tão bem também. Mas, assim, acima de tudo, eu sou sua fã. Antes de tudo, eu sou sua Recíproco, fã. hein? Recíproco. Obrigada, Tânia. Que coisa boa, né? Mas, Roberta, você tem muitas atuações hoje na sua vida, né? Você é mãe, você é esposa e tal. Então, parece assim, quem olha para você fala, puxa, que pessoa bacana, né? Que menina doce. Mas você está envolvida também na política, não só nos meios de comunicação, não é? Você tem uma responsabilidade muito grande na região metropolitana de Campinas. Vamos começar por aí. Roberta Simões na política. É coisa nova para você? Bom, hoje eu sou dirigente do Partido Novo aqui em Campinas, né? Mas, assim, a política ela foi entrando devagarzinho, sem a gente perceber muito, né? Comecei com esse ativismo desde aquele Fora Dilma, desde 2015 que a gente começou a perceber que as coisas estavam meio esquisitas, né? E aí eu fui acompanhando. Não, mas você começou em 2015, a coisa estava Tá bem esquisita ali, né? Eu vou dizer até antes, mas assim, ali em 2015 que eu comecei a me aproximar de movimentos. Que movimento foi? O MBL. Aqui em Campinas, eu fiz parte por um período do MBL, depois eu saí e fui para o Partido Novo, depois eu saí do Partido Novo, acabamos fundando até o nosso próprio movimento, que era o Decola Campinas, e hoje ainda estou, né, no Movimento Endireita Brasil também, que é um movimento que foi fundado pelo Ricardo Salles e já tem muitos anos. Você é uma ativista, Roberta. Eu sou. Você é uma ativista política. Eu não tinha essa ideia de você. E você começou na internet, já no top, porque a internet era um momento que eu acho que estava começando esse ativismo político via redes sociais, não é? Então, na época da pandemia, eu estava no Partido Novo, em 2020, eu comecei a fazer lives, e assim, né, com aquela coisa de fazer lives, eu comecei a colocar muito conteúdo, entrevistei pessoas assim que eu nem esperava entrevistar, né, eu conheci o Rodrigo Constantino, que foi uma pessoa que eu conheci, já entrevistamos. Mas estava no auge da Jovem Pan, então no movimento engraçado, bolsonarista, não era? Era num movimento, foi um movimento forte de direita, né? Eu diria assim, lógico que o Bolsonaro nessa época... Mas ele foi fundamental, Ele né? ele organizou, eu digo assim, porque eu vou falar uma coisa, Thanos, assim, muita gente fala, é bolsonarista e tal, mas assim, eu comecei, até vou te dizer, eu comecei mais no MBL, quer dizer, eu era um movimento de direita liberal. Essa era a proposta. E aí, junto do Partido Novo também, depois, aí eu saí do Partido Novo
E as pessoas têm mais facilidade de interpretar as pessoas, de rotular as pessoas assim, como você é isso ou você é aquilo. No fundo, nenhum problema em ser chamado de bolsonarista, eu não vou tirar isso, né, de mim. Mas há uma diferença entre bolsonarismo e uma ideologia de direita. Eu acho que ele representa muito essa ideologia de direita e eu acho que ele veio num ponto onde ele organizou isso junto do conservadorismo. Então, assim, as pautas liberais, elas começaram a ter também a necessidade de ter uma pauta mais conservadora no sentido de comportamento, de costumes. Antes do Bolsonaro, ser conservador era um enigma, ninguém sabia quem era. Exato. Né? É isso. Eu acho que você falou uma coisa... Eu acho que ele deu... Então, eu acho que essa é a relação, até Bolsonaro com parte do eleitorado dele. Ele começou a falar sobre coisas que eram importantes para as pessoas e que ninguém falava exatamente. Falava-se muito de política, mas não se falava muito de comportamento, não se falava muito de... A família é importante, você ter sua fé e ter sua fé respeitada é importante, entendeu? Então, eu acho que nesse ponto do comportamento, ele foi fundamental. É fundamental, vamos dizer, né? Porque ele está preso, mas ele continua sendo fundamental. E você tomou essa bandeira para si? Eu tomei essa bandeira porque ela fazia parte da minha vida. Eu fui pré-candidata a vereadora em 2020 pelo Partido Novo, né? E eu lembro bem que... Em Campinas? Em Campinas, eu acabei declinando a candidatura depois, mas eu comecei esse processo. Você não chegou a disputar? Não disputei. Eu abandonei, eu tive problema de doença na minha família, enfim, aquele 2020 que você sabe, né? Como é que foi? Terrível. Pandemia. Mas... O que eu estava falando? Que agora não, exatamente desse teu engajamento. Não, então, o que eu percebi ali quando eu começava a estudar as propostas? Eu falava, gente, eu não estou aqui por partido, eu não estou aqui... eu estou aqui por valores. Então, assim, são os valores que eu estou defendendo. Então, por isso que eu acho que você rotular uma pessoa, você é isso ou você é aquilo... Você tira toda a responsabilidade do que a pessoa é de fato, entendeu? Então, assim, eu me familiarizo, eu vivo esses valores do liberalismo e do conservadorismo. Quando a gente fala liberalismo, eu falo mais liberalismo econômico, né? Estado enxuto, aquela coisa de propriedade privada, defesa da propriedade privada, mas assim... também com esse ênfase em vida, né? O valor da vida, seja ela dentro ou fora do útero, enfim. São essas pautas que também combinam. Eu acho que hoje em dia, desde que eu comecei, assim, nesse ativismo, né? Eu acho que hoje faz mais sentido para mim isso, juntar os valores do liberalismo econômico e os valores do conservadorismo, que são os mais de comportamento. Ainda falando nesse primeiro bloco de política, quer dizer, você sai de um movimento que era de rua, Sim. de internet, nossa, foi uma revolução esse negócio do MBL, né? As pessoas surgiram lideranças que ficaram na política. Né? E é o seu caso também, você está hoje no Partido Novo, responsável pela até reorganização. Você veio das ruas, vamos dizer assim. Né? Daqueles movimentos de rua. Agora, pensando no Partido Novo, o Novo sofreu um baque com a Amoedo, aquela coisa toda que nós já conhecemos, não é? Por que vale a pena resgatar o Novo? Por que você está nessa nova maratona? É uma maratona, não é? Novamente, eu acho que para a gente defender aquilo que a gente acredita, a gente tem que estar num ambiente propício. A gente tem que, assim, ninguém faz nada sozinho. Você tem que estar incluído num time, né? Eu fui do Novo, saí do Novo por causa de toda essa questão do Amoedo, com o rumo que o Novo estava tomando com o Amoedo era completamente diferente daquele que a gente acreditava no início ali. Então, eu saí também, saí. Hoje eu volto. Por quê? Porque primeiro que o Amoedo saiu, né, em função de... É coerente a sua volta. Exato. Você tem uma coerência nesse retorno. Então, né? Ele sai nesse momento onde
as pessoas que estavam ali dentro começam a desconhecer ele, porque ele dizia que defendia uma coisa e depois ele se alia ao PT e de uma forma muito, nada discreta, né? Foi uma forma bem incisiva, né? Então não fez mais sentido ali dentro o Novo. Quando eu volto para o Novo, você vê, Christian Labauer, que foi um dos fundadores do Novo, o Alexis Fontaine ficou lá quase, saiu, que também é outra pessoa aqui de Campinas que está no Novo, o Ricardo Salles, que saiu, só que aí você percebe que o Amoedo sai e começa a abrir espaço para aquilo que a gente acreditava desde o início, na verdade. E vamos para os nossos ouvintes, internautas, telespectadores, explicar o que você acreditava no Novo. Eu acreditava exatamente nessa pauta liberal, na economia, né, o livre mercado, um Estado enxuto, direito à vida, à propriedade privada, tudo isso eu acreditava e também juntando agora com um pouco mais conservador. Acho que, para te explicar uma coisa, o que eu acho que aconteceu num momento ali dentro do Novo, todos naquele fora Dilma, aquela coisa toda, todo mundo se uniu como direita, conservadores e liberais, e acabou tendo um certo conflito ali no meio do caminho entre os próprios conservadores e liberais. Para as pessoas entenderem, foi o que aconteceu com a esquerda. A esquerda tinha lá a extrema esquerda, comunista, socialista, pensador livre, e aquilo parecia uma coisa só. Foi isso que aconteceu também com o Novo? Então, eu acho que o conflito foi o seguinte, os conservadores sempre concordaram com as pautas liberais na economia. E os liberais, às vezes, eu acho que tiveram ali no meio do caminho um problema de defender, por exemplo, um conservador que seja contra a droga, entendeu? Existiu esse conflito mais de comportamento mesmo. Sim. Então, é a primeira explicação inteligível que eu ouvi nos últimos anos, viu? Deu para entender agora, o liberal e o conservador. Eu acho que hoje... O liberal está no Novo, então. O liberal está no Novo e o conservador está no Novo também. Sim. Hoje em dia, eu acho que o conservador também está no Novo. E esse é um movimento do Novo, agora falando disso, dessa fase nova do Novo, eu acho que o Novo é, de fato, hoje, um partido que defende as pautas da direita. Para que isso acontecesse, eu acho que você tinha que misturar um pouco da economia, da parte econômica, com a parte dos costumes, né? Então eu acho que... Para a gente encerrar esse bloco, Roberta Simões, na região metropolitana de Campinas, é quem ordena tudo isso, coordena tudo isso, do Novo. É isso? Eu sou presidente do diretório aqui, mas assim, eu tenho um time de dar inveja em muito headhunter, eu falo isso. É mesmo? Porque é uma turma muito competente, eu acho que isso é uma característica dessa gestão agora, é um time. Eu acho que eu sou uma liderança que acredito em trabalho de time mesmo, de equipe. E então, qual é a área de abrangência do Novo aqui de Campinas? Então, na verdade a gente está falando, o Novo hoje em dia é Campinas, mas na verdade é RMC. Porque as 20 cidades, praticamente. E até, às vezes, até um bracinho um pouquinho mais longo, porque o Novo não tem o diretório de Campinas, nós temos 6 diretórios no estado de São Paulo. Então, aqui na região de Campinas, nós temos Campinas, que é um diretório, né? E as cidades próximas da RMC são lideranças, na verdade. Então, Campinas tem um braço aí grande e uma parceria muito forte, porque todas as lideranças que foram escolhidas passaram por nós são parceiros, entendeu? São parceiros. Vamos fazer um breve intervalo. No próximo bloco, você vai conhecer a versão beta da Roberta Simões, que é um programa muito legal, muito gostoso. É um programa que faltava no rádio e na televisão brasileira. Você vai gostar de conferir, ela vai dar o endereço no próximo bloco para você ver se eu tenho ou não razão. Faça um break e a gente volta já.
PHS Samaritano Saúde é o plano de saúde ideal para você, sua família ou empresa. Com mais de 2.300 médicos credenciados e uma ampla rede hospitalar. Oferecemos centros clínicos, exames, internação, maternidade, UTIs, medicina preventiva e telemedicina. Se ética, excelência e humanização é tudo que a sua saúde e de quem mais importa merece, você já sabe onde encontrar. PHS Samaritano Saúde, nós cuidamos de você. Na Unifage, você não só estuda, você vive a experiência de ser protagonista da sua história. Com aulas práticas desde o primeiro dia e uma infraestrutura de ponta, o aprendizado aqui vai muito além da sala de aula. Tecnologia, inovação e um time de mestres que inspiram. Com ensino por competência, conexões globais e certificações intermediárias, a Unifage te prepara para o mundo real. Unifage, mais que educação, uma jornada transformadora. De volta com Palavra de Honra aqui pela Jovem Pan News Campinas no Pan News Cidades. Mas você confere também pela TV Artes Cultura Jaguariúna, TV Sol Indaiatuba, TV Todo Dia de Americana e pela rede QDM de televisão espalhada aí pelo Brasil e também pelo sul dos Estados Unidos. Algumas cidades recebem pela Limex, que é uma rede que leva programas brasileiros para aqueles que lá querem escutar o nosso papinho furado, né, Roberta? Fala a verdade, não é? É só papo furado aqui, mas é um papo furado que representa a nossa realidade hoje. A política é assim, né? Eu, claro que não quero desmerecer, não. A gente tem que entender um pouco de política. Como nós vimos aí, eu vejo na Roberta Simões uma pessoa idealista que, olha, não abandona seus ideais. Acho que é tão difícil hoje as pessoas levantarem bandeiras e segurarem com firmeza e falar, eu quero mudar o país. A Roberta é uma dessas, eu quero mudar o país. É só pela política, não tem jeito mais. Hã? Eu acho. Eu acho, e eu te admiro por causa disso, Roberta. Né? A gente fala, mas você está ali, trabalhando para isso. Roberta Simões, entre inúmeros talentos que você tem, um deles é ser uma apresentadora. Eu sei que hoje chamam de podcast, mas você faz programa com muita naturalidade. Eu já tive o privilégio de ser entrevistado por você. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua habilidade. Não é para qualquer um isso, né? Não que... bom, deve ser para qualquer um porque eu estou aqui, mas, enfim, não é o seu caso. Você tem muito estilo, muita classe, olha, é muito bonito assistir o teu programa. Eu já vi vários entrevistados lá na versão beta, que é levado pelo rádio, e hoje também você está no YouTube, né, entre outras possibilidades das pessoas conferirem. Fala um pouquinho de versão beta, quando é que ele surgiu, como é que foi que isso aconteceu na sua vida? Então, Thanos, você sabe que a minha formação é moda, né? Mas eu estou vendo, estou vendo que você está muito bem, por sinal. Muito obrigada. Está muito bem. Continua. Ouvindo isso de você, é um homem tão chique. Agora entendi essa formação, tá elegantíssima. Não, mas olha, eu vou falar, o meu teste, vou te contar que os meus testes vocacionais sempre dava comunicação. Eu fiz moda, que eu acho que é uma maneira de expressão também, né? Eu gosto muito e tudo, mas eu gosto da comunicação. E eu acho que quando a coisa é natural, ela vai aparecer em algum momento na sua vida, né? E aparece. E é o que eu te falei, eu comecei com entrevistas, fazendo lives, né? Na pandemia, aquela no coisa celular. Toda. Você fazia, as primeiras devem ter sido no celular, né? Não, até era no computador e tudo mais. Você já começou profissional, então? Olha, Thanos, se eu te falar que eu nem sei como é que foi a primeira vez assim que eu fui fazer, talvez, eu nem sei direito, mas começou aquilo. E todo mundo estava fazendo, e a maneira de você se comunicar na pandemia era essa, né? Porque foi pandemia, exatamente. Você não tinha para onde ir, né? Todo mundo enclausurado em casa. E vou te falar, é uma coisa engraçada. Porque eu falava, gente, está todo mundo sofrendo. E eu tive uma pandemia, fora a pandemia, eu tive a doença da minha mãe, que foi
foi um ano assim de traumático, né, nesse período, mas eu estava fazendo essas lives, entrevistando pessoas que interessantíssimas que eu conheci, e aquilo me satisfez. Eu via o pessoal reclamando da pandemia, porque a pandemia foi assim, assado. Eu falei, gente, para mim, teve um lado para mim que foi bom, que foi muito bom. Porque eu me encontrei ali também com aquelas pessoas. Thanos, eu comecei a entrevistar pessoas de todas as áreas. É interessante. E eu estava nesse período no Partido Novo, pré-candidata ali, né? Porque o Novo tem isso também, ele tem um processo todo como é que fala? Você passa por um ingresso, você passa por você passa prova por de fogo. Passa, É mesmo? Thanos, Qual é a prova de fogo que você passou, Roberta? não, Conta pra mim aí. várias entrevistas e tudo, mas hoje em dia já isso até Quem isso te também diminuiu. entrevistou? Alguma pessoa assim? Lá no Novo. é até gente que hoje é parceiro meu, tá. mas não... Hoje não dá medo. Não era, Hoje não dá medo, mas na época você ficou com um friozinho na barriga, vou entrar no Novo. Falei, será que Será eles vão que... perguntar se eu repeti a quinta série? Essa é boa. E você repetiu? Não? Então, não vou falar, porque eu tenho filhos em casa. É melhor não. Mas foi aí que eu fui encontrando com a comunicação, mas... Enfim, é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Eu gosto. E o Versão Beta? O nome já existia? Beta, porque você levou essa marca para a Jovem Pan News Campinas. Verdade. O Versão Beta, ele tem já uns 3 anos, na verdade, que... vamos fazer as contas aí, Thanos. Enfim, eu fiz por 1 ano Versão Beta. Depois, eu acabei entrevistando muitos políticos e eu tenho conteúdo, assim... Novamente, não é um conteúdo político totalmente, mas eu tenho aqueles valores que eu defendo. Então, aparece muito, né, no meu podcast. E eu achei... E chegou num momento da política que foi, obviamente, né, depois de toda aquela confusão de 8 de janeiro e de como as coisas começaram a ficar esquisitas, eu dei um tempo para deixar ver o que ia acontecer, porque até para não expor pessoas ou não me expor, enfim, era um momento, eu acho que esse foi um momento onde a gente tinha que acalmar e observar. Puxar o freio de mão. Puxar o freio de mão, ver o que está sendo valorizado, o que não está sendo valorizado, o que as pessoas querem ouvir, o que elas não querem, e o que a gente pode falar também, né, Thanos? É verdade, porque então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o que fala. O que vai fazer? Porque nós vivemos um momento em que as palavras, elas podem trazer grandes infelicidades. Até as de honra. Né? Até as de honra. Não é verdade? Eu acho que é um momento de exceção que nós estamos vivendo e que a gente precisa entender esse contexto para poder aí, com o tempo, modificá-lo, acima de tudo. E o Versão Beta, ele veio, né? Hoje você tem uma produção lindíssima. Parabéns, Roberta. E vamos dar um endereço dele para as pessoas conferirem, porque eu estou falando aqui, eles querem entrar lá no YouTube, né? Isso. É YouTube, não é mesmo? YouTube. No YouTube é no @Versão Beta. Ele vai ao ar todos os sábados pela Jovem Pan News Campinas, no 100,3, à 1h. E eu tenho o meu Instagram também do Versão Beta. Também é um Instagram do Versão Beta, onde você vê os cortes e tudo mais, onde tem J. Thanos magnificamente. Eu estou lá, né? Está lá e tem muitas visualizações. É verdade? É muito verdade. Por que será? Por que será? Que coisa boa, não? É bom Muito saber bom. que a gente... Porque a visualização não significa que o público gostou, mas significa que ele está lá. E isso, sabe, me agrada muito, porque... criticando ou não, e nós vivemos isso, né? Sim, na rádio principalmente, claro. porque na rádio é ao vivo, nós estamos lá dando a cara para bater todo dia. E a gente aprende muito, né, Roberto? Muito. Porque... Eu gosto demais, o ambiente é muito bom também, né, Thanos? Deixa eu só dar os horários, nós estamos de segunda a sextas-feiras, a Roberta, como ela é, né, classe A, ela vai a cada semana, uma vez por semana, Todas as quintas-feiras. Todas as quintas, a partir das 10 ao meio-dia. Quem quiser conferir, entra no pannewscampinas.com.br
Pan News Campinas, você chega lá. Ou FM na região metropolitana de Campinas, que apesar de ter 20 cidades, nós atingimos 60 ou mais cidades da região, você pode sintonizar no AM, não, perdão, AM, FM 100.3, FM 100.3, ou pela internet Pan News Campinas. E você encontra todas as quintas-feiras, das 10 ao meio-dia, Roberta Simões conosco no Pan News Campinas. Né? E é um papo delicioso. Quando ela vai, muda a cara do programa, né? Porque ela dá um toque feminino com muita inteligência a tudo aquilo que é discutido, política, questões de transporte, questões de saúde. Ela é plugada na vida da sociedade brasileira. Né? E é muito legal. Você pode conferir que você vai gostar. Roberta Simões. Encerrar, né? Agradecer muito a você. Obrigado por essa gentileza, quase uma caridade de estar comigo aqui. Uma gentileza fora de série. Muito obrigado por estar conosco. Thanos, para mim, assim, novamente vou falar, uma honra, uma alegria, e foi uma das coisas, assim, que eu sou grata a Deus nessa vida, é de ter encontrado vocês, de ter essa participação nas quintas-feiras, porque eu amo a quinta-feira por causa de vocês. E dizer também, gente, que o ambiente que tem na rádio ali, eu acho que é um ambiente de amizade, é um ambiente de respeito e de admiração. Então, eu acho que esse é o resultado desse trabalho. Quando ela fala vocês, tem lá o Marcos Tasca e o Marco Maciarelli conosco, o Ivo Rocha, toda uma equipe, né? O Rodrigo Rocha, toda uma equipe ali dentro, o Heraldo, a Alice, a Neia, e a gente se dá muito bem. Confira, você vai gostar do Pan News Campinas. Roberta, um beijo enorme. Obrigada. Estou feliz demais. Faço o break final e na próxima semana a gente se fala e a gente se vê sempre no Palavras de Honra. Até lá.